neste encontro, eu vou receber aquilo que o Pai tem para mim. Promessas, curas e milagres serão liberadas sobre mim. Eu não vou sair daqui da mesma maneira que cheguei. Eu vou sair daqui transformada, curada, plena, mais semelhante a Jesus. Eu sou amada, eu sou filha de Deus. Agora vamos estremecer, vai lá. Eu sou escolhida. Aplauda o Senhor. Tô com a garganta arranhando, mas quem diz, né? Tocou o corinho de fogo, nós já tá toda animada. Glória a Deus por isso. Toda honra e todo louvor seja dado ao único que é merecedor, aquele que nos cuida e jamais nos abandona, amém? É por isso que a gente é feliz, é por isso que a gente dança na presença do nosso Senhor, é por isso que a gente se derrama, se ajoelha, a gente faz de tudo. Ó, já começou a... Eu já quero... Pare, Daniel. Eu preciso conter aqui. Que isso? A gente já quer se derramar. Se eu puder me inclinar ao Senhor, se eu puder me prostrar. Ah, gente, tem uma glória do Senhor aqui. Não perca esse tempo precioso na presença de Deus. Não perca, porque tem gente lá no hospital querendo estar aqui adorando ao Senhor. E nós temos essa rica oportunidade. Então não perca o tempo. Agora olha para essa mulher que está do teu lado e fala: que bom que você veio nessa noite. Dê um sorrisão, não vá ser mousse de maracujá aí. Nada de azedume, dá um sorrisão bem feliz. Isso, então que bom, você visita, que Deus te abençoe. E você que toda segunda está batendo o cartão aqui, glória a Deus, hein? Parabéns. Vamos lá, ó. Hoje o nosso tema é no tempo certo. Quem aí já não recebeu algo de Deus, levanta a mão. Bastante, né? Então eu vou propor um propósito para vocês. Amém? Segunda-feira que vem, eu gostaria que você escrevesse, não precisa pôr o seu nome, a promessa ou sonho que você ainda não realizou. Que durante todo um mês, toda segunda-feira, nós vamos orar por esse sonho e por essa promessa. A gente tem um mural de oração e nós vamos deixar o seu sonho no mural de oração. Então, segunda-feira que vem, o sonho ou promessa que você ainda não realizou e que o teu coração queima, você traz escrito. Pode escrever carta extensa se for bastante sonho, mas deixa pronto porque nós vamos deixar ali e vamos fazer propósito de 4 segunda-feiras estar orando pelo seu sonho, amém? Então tá bom, vamos lá. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Aí o Senhor já vai falar um pouquinho conosco. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Ó, daqui a pouco eu quero mostrar para vocês. No tempo certo acontecem as coisas. E eu já conto sobre esse livro.
E olha, eu estava aqui um pouquinho na frente, o tanto de testemunho que chegou no tempo certo, Fer, no tempo certo, olha aí, ó. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 fala assim para nós: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então vamos fechar nossos olhos e orar pela palavra. Pai, que nesse exato momento não seja a minha voz, mas que seja a tua voz, que o Senhor traga direção e orientação, e que a gente possa viver os teus planos, e que a gente entenda o teu tempo e não o nosso. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pode se assentar. Eu brinco, e é uma verdade, né? Meu Deus do céu, ter 2 corinhos de início para nós com mais de 30, eita glória, já fica, e eu com gripe. Mas vamos que vamos lá. Então, deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Um segundo já é chato esperar, não é? Um segundo de silêncio já é ruim, não é? Imagine esperar 20 anos por um sonho. Imagine esperar 10 anos por um sonho. Estar no tempo da espera é bom? Não é. É um tempo difícil, é um tempo no qual nós somos forjadas pelo Senhor. Porque na espera mostra muito quem nós somos. Se nós possuímos paciência, ou se na espera nós precisamos aprender mais com o Senhor, no tempo da espera o nosso caráter vai à tona. Tanto na panela de pressão, quando quem faz aí maionese na panela de pressão e coloca a batata e o ovo? Amém? Todo mundo ou só eu? Então, eu coloco a batata e o ovo para fazer. O ovo para fazer o molho e a batata para cozinhar e, né, fazer o restante. A batata, com a pressão e com o mesmo tempo, ela fica mole. Ou seja, ela mostra que ela é molinha por dentro. Já o ovo endurece, fica rígido. Ou seja, o ovo mostra o que ele tem por dentro, ele fica duro. Ou seja, quando nós estamos no tempo da espera, é uma panela de pressão sobre nós. Parece que vai fervendo, vai dando aquele turbilhão, porque nada acontece. Nós mostramos o nosso caráter. É por isso que o rei Davi falava para o nosso Senhor: examina o meu coração. Ou seja, mostra o que não provém de ti, mostra o que não te agrada, Senhor, para que eu possa estar segundo o seu coração. E o tempo da espera faz isso. Nós somos muito no tempo de cronômetro, o tempo chamado Cronos. Mas Deus não segue a linha do cronômetro, não segue a linha do nosso relógio. Ele não segue o Cronos, chamado tempo, esse tempo físico, que é de 1 semana, 2 meses, 1 segundo, 3 segundos. No vídeo foi 3, aqui foi 1, porque o 1 já deixou todo mundo assim. Imagine 3 segundos, né? A mulher gosta de falar. Então, esse é o tempo nosso. Agora, o tempo que a Bíblia Sagrada fala para nós, o tempo de Deus, é reconhecido, é chamado como Kairos, o tempo perfeito de Deus. Ou seja, não adianta nós querermos cronometrar os sonhos que Deus tem para nós no nosso tempo. Nós precisamos viver. A gente sempre fala: pai, eu quero viver a tua vontade, até a tua vontade passar de 1 semana. E a gente começar: meu Deus, quando que vai acontecer? Quando que vai acontecer? Não aconteceu. Olha, aconteceu na do vizinho, na minha não aconteceu. E aquilo começa a nos irritar, deixar o coração ansiosa. Mas a palavra de hoje vai nos ensinar como a gente fazer. E eu gostaria de ler para vocês, começar primeiro com essa mulher que eu vou falar para vocês. É uma das minhas preferidas. Mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, versículo 25. Vamos lá para a leitura da palavra? Então lá, Marcos capítulo 5, versículo 25. Essa mulher eu amo demais. Pense numa mulher corajosa e ousada no Senhor. Era ela. Vai lá. E certa mulher que havia, repita comigo, 12 anos, gente.
12, não é 2 anos, é 12 anos. Tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e o tocou na vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta? E dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Gente, essa mulher, ela me ensina muito sobre garra, sobre fé, sobre coragem e ousadia. Tudo que nós precisamos. Eu sempre falo, toda segunda-feira, dê o seu passo de fé e coragem, porque Deus já nos entregou, mas nós precisamos ter a ação de ter fé e coragem. E muitas coisas vai exigir de nós, a grande maioria. E essa mulher nos ensina muito sobre isso. Mas ela também ensina que é no tempo certo, não é no nosso tempo. Você imagine 12 anos de enfermidade, 12 anos que ela esperava pela cura. E a palavra nos conta que ela havia gastado todo o seu dinheiro. Ela não tinha mais recursos. Uma mulher com aquela enfermidade, hoje em dia a gente sabe o odor que a gente imagina na verdade, né? O odor que ela tinha, né? Que era de sangue, de um fluxo, que era difícil naquela época, a limpeza, né? Então ela possuía, eu fico me imaginando na cena, onde ela passava, todo mundo meio que olhava. Na verdade ela era considerada impura, ela nem podia estar no meio das pessoas. Ela não podia, mas ali acabou de relatar que ela entrou por detrás de uma multidão. Ela não estava preocupada com o que iam dizer, ela não estava preocupada com a multidão, ela estava querendo Jesus Cristo. Você nessa segunda-feira, você deixou tudo e todos e deu um passo de fé e coragem no Senhor, amém? Você deixou tudo para trás, não se importando se ia ter que fazer janta quando voltar. Não se importando se muitas vezes ia ter que ouvir. Quantas eu sei que estão aqui na presença, chegam na casa e muitas vezes escutam o marido brigando. Que você receba a paciência vinda do Senhor, que você saiba como agir. Porque o que acontece? Aquela mulher não se importava em estar em meio à multidão. Ela só queria a cura dela. Ela sabia que só um poderia dar o tempo certo, a cura certa para ela. E ela foi para os pés de Jesus. Ela foi tocar na orla de Jesus. Aquela mulher me ensina que eu preciso esperar, mas ela nos ensina uma tarefa muito difícil: perseverar. Eu acredito que foi 1 ano tentando a cura, 2 anos tentando a cura, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E nós somos uma geração imediatista. Quem aí ama bolo de pote, de caneca de micro-ondas? Hoje em dia a gente come isso. A gente vai lá no micro-ondas, geração miojo. Quem aí já faz miojo direto? Eu gosto. É prático, é fácil, é rápido. 2 minutinhos já está pronta a minha janta. Daí o Kelvin olha para mim e fala assim: ui, Fernanda, miojo. Né? A gente é uma geração prática, rápido, tudo para ontem. Daí quando o Senhor começa a nos forjar na espera, no tempo dele, nós começamos a querer desistir. De que adianta orar? De que adianta
Não, para que eu vou orar mais? Não vai nem acontecer. Você tem sonhos que você falou assim, não vai acontecer. Não vou nem orar mais por isso. Não, desisto. Ei, não é desisto, é insisto. Glória a Deus. Não é desisto, é insisto na oração. Fico, persevero, permaneço. Aquela mulher passou tanto tempo, mas ela não desistiu de tocar na orla. Ela insistiu. Ela falou assim, se tão somente eu tiver uma chance, você nessa segunda-feira está aqui, se tão somente você, pegar na orla de Cristo Jesus. Se tão somente você falar assim, é hoje, eu pego, eu toco. Jesus está aqui, minha amada, Ele está passando entre nós. É a nossa noite. Quem sabe o tempo certo para você chegou hoje. Ou quem sabe vai ser segunda-feira que vem. Eu não sei vocês, mas quem viu o testemunho do Café com Propósito, levanta a mão, só para mim saber. Vou contar para vocês. Uma está aqui, as outras eu não sei. Tinha uma mesa que possuía 3 tentantes, 3 que queriam engravidar. E nada, e daí começou ali no café, e uma oração, e a cura, e quem já foi no café sabe do que eu estou falando. E as meninas lá, e não sei o quê. Gente, eu recebi o testemunho, as 3 engravidaram. Ou seja, no tempo certo aconteceu. E se acontece lá, amém, glória a Deus para Ele. E se aconteceu com elas, por que não vai acontecer com a gente? Se aconteceu com a mulher de fluxo de sangue, por que não vai acontecer? Porque talvez ainda não é o nosso tempo, mas chegará, porque Deus não se atrasa. Em 1 Pedro vai falar que Ele não se atrasa com as promessas. Talvez esse tempo está forjando você. E vamos falar para você que já desistiu do seu sonho. A mulher de fluxo do sangue nos ensina a Isso aí. Repete mais forte. Eu vou perseverar. Isso aí. Agora nós vamos ler Marcos capítulo 5, versículo 22. No meio do caminho, Jesus estava passando e Ele encontrou as 2. A mulher de fluxo de sangue e a outra era uma filha, mas através do seu pai. Quem sabe você está aqui na casa de oração, intercedendo por alguém. Sabe, o Senhor está sondando o seu coração e ouvindo as suas orações. Marcos capítulo 5, versículo 22. A história de Jairo e sua filha. Vai lá. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Ou seja, é por isso que a gente fala, me inclino, me prostro. É por isso que a gente dobra os nossos joelhos e fica ali, inclinado ao Senhor. Aos pés demonstra rendição ao Senhor. E rogava-lhe, muito dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. Bom, no meio dessa multidão, daí Jesus parou e atendeu a mulher de fluxo de sangue. Agora você imagina, tua filha está a ponto de quase morrer. Nós teríamos a paciência de Jairo e ver outra pessoa sendo curada? Nós esperaríamos? Ou nós falaríamos, ei, Jesus, olha eu aqui, a minha filha está pior. Provavelmente nós faríamos isso, né? Nós pegaríamos assim Jesus pela túnica e falaria, olha para mim, não cure essa, venha para cá. Minha filha está ruim. Sabe, nós precisamos confiar no que Deus tem para nós. Porque nós temos um plano, mas Deus tem sonhos perfeitos sobre a nossa vida. E quando nós vivemos o tempo dele para nós, daí a gente vive essa vontade boa, perfeita e agradável. Agora vamos pular lá para o versículo 35, que daí ali passou a história da mulher de fluxo de sangue. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas,
crê somente. Quem sabe você chegou aqui falando, o tempo certo não vai acontecer, já era, Fernanda. Não tem nada que possa fazer acontecer na minha vida. A filha estava morta, para ele já não existia mais tempo. O Kairos, o cronos dele, o cronômetro dele já tinha acabado. O tempo de segundo, minuto já tinha ido. A filha estava morta. Você chegou com a promessa morta? Você chegou com um sonho morto? Olha o que Jesus faz com aquilo que nós achamos que está morto, mas entregamos para viver a boa, perfeita e vontade do Senhor. Olha o que Ele faz conosco ali, dizendo, continuando. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e aos que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Eu venho nessa noite dizer para você, o teu sonho não está morto, apenas dorme. A tua promessa não está morta, apenas dorme. O seu marido apenas dorme, mas ele estará na casa do Senhor adorando. O seu filho apenas dorme, mas estará um dia com você. Sabe, creia somente, não tenha medo do que Deus irá fazer na sua vida. Apenas acredite que Ele tem esse plano sobre você. Continuando lá. E riram-se dele. As pessoas vão rir de você. Sabia que esse livro levou muita chacota antes dele acontecer? As pessoas riram, falando que não iria acontecer. Mas ele aconteceu no tempo certo de Deus sobre a vida dessa pessoa. Sabe, minha amada, tem inúmeras pessoas aqui nessa casa de oração. Se eu perguntar para uma mulher, se coloque em pé, você que recebeu o sonho, a promessa de Deus, ela vai testemunhar para você que foi no tempo certo dele. Continuando lá. E tomando-lhe pela mão disse, Talita cumi, que traduzindo é, menina, a ti te digo, levanta-te. E como a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que dessem de comer. Gente, Jairo era um líder da sinagoga. Ele era alguém nomeado, ele era alguém muito importante. Imagine para ele se prostrar, ter que vir os outros falando, não venha, a menina já está morta. Não incomode o mestre. Acharam que era incômodo, mas não era incômodo, porque Jesus olhava para ele e falava, não escute a multidão. Talvez você está desistindo do que Deus te deu. Não escute a multidão, só olhe para Jesus e continue. Continue e persevere. Sabe, eu não vou contar os detalhes, mas esse livro, eu não vou contar as palavras que ela me disse, que falaram para ela, mas quantas vezes ela teve que escutar lorota, escutar pessoas apontando, não vai dar certo, não vai acontecer. Sabe quantos anos levou para esse livro acontecer? A promessa de Deus sobre ela? 20 anos. Mas hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, ela está lançando esse livro que glorifica o nome de Cristo Jesus. No tempo certo aconteceu sobre a vida dela. Sabe por quê? Nada é impossível ao que crê. Nada, nada, nada. Eu acredito nos sonhos, eu acredito na promessa e mais ainda, eu acredito no Deus que me prometeu, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem. Ele não se arrepende, Ele não se atrasa. Ele tem o tempo certo sobre a minha vida. E não importa se vai passar 5 anos,
6 anos, mas se Ele me prometeu um dia, vai se cumprir. Então eu só tenho para dizer para você, que você persevere como a mulher de fluxo de sangue, que você seja como Jairo, que não dá ouvidos ao que estão te dizendo, e que você faça como Jairo, colocou os olhos em Cristo, não ouviu ao que os outros diziam, mas ouviu o que Cristo falava, e Ele falava, continua, 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 continua que está chegando, continua que o tempo vai acontecer na sua vida. Mas Ele só continuou a caminhar. Eu não estava vendo a minha filha ser curada, mais um passo. Eu não estou vendo o meu filho ser curado, mais um passo. Eu não estou vendo o meu sonho ser realizado, mais um passo. Eu continuo porque eu acredito naquele que tudo pode fazer. Ou seja, eu faço como a mulher de fluxo de sangue, ousada, pertinho. Eu faço como Jairo, eu continuo pertinho e não dou ouvidos nem às outras vozes e nem ao meu eu, que muitas vezes fala, já foi o tempo, a menina está morta. Eu imagino que Jairo pensou nisso, mas quando Jesus olha para ele e fala, não temas, crê somente. Jesus já estava falando assim, olha, não escuta o teu coração é enganoso. O coração do homem vai dizer muitas vezes. Eu imagino que para escrever o livro e para lançar, né, Rô? Muitas vezes o coração dela falou assim, você não vai conseguir. Quantas vezes? Mas Deus falava assim, vai, você vai. Ele confia tantas coisas em nós. Se Ele deu batalha para você, se Ele deu espera para você, é que coisa boa leva tempo. Coisa boa leva tempo. Não é do dia para a noite. O bolo, se eu falar de novo, quer ver que eu recebo, gente? Olha a benção. Encontro que eu falei assim, eu não gosto de bolo de micro-ondas, eu gosto do bolo de forno, de nega maluca. No outro dia, a nega maluca chegou lá em casa. Amém, eu recebo, irmãs. Quiser, a nega maluca é comigo. Coisa boa leva tempo, é por isso que a comida de fogão a lenha é melhor do que qualquer outra. Porque ela leva tempo, ela é produzida com mais sabor. Quem sabe o teu sonho não se realizou porque Deus não está preparando o sonho, Ele está preparando você para viver a promessa. A promessa está pronta, mas quem está sendo preparada na espera dia após dia, renúncia após renúncia, tempo após tempo é você. E quando você é preparada para o Senhor, é porque Ele fala assim, é coisa grande, é coisa grande. Sabia que o livro é a promessa de muitos que virão? Ou seja, o primeiro foi difícil, agora se prepara porque muitos virão. Ou seja, você tem muitas coisas para viver no Senhor, infinitamente mais. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. O tempo de Deus sempre será melhor que o nosso. Olha por quê. Isaías capítulo 55, versículo 8. Fala assim para nós. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, quando você espera o tempo do Senhor sobre a sua vida, você vive o caminho dEle, você vive o pensamento dEle. E nós desejamos, quem aí já viu, né? Eu desejo uma florzinha e o Senhor com um buquê atrás para entregar para a menininha. Eu amo isso, porque é exatamente isso. Quando você fala, Deus, mas eu desejava isso, mas eu te entrego. Você recebe o que provém do Senhor, pensamentos e caminhos mais altos do que você possa imaginar. Porque nosso Deus não é limitado. Ele é grandioso, Ele é vasto, Ele é grande, Ele é infinito.
nós que colocamos, eu quero esse sonhinho aqui. E Deus está falando, filha, estou te preparando coisa muito maior, coisa muito melhor. Então você só precisa acreditar e viver isso que Deus tem para você, amém? Sabe o que é mais lindo da espera? Não é quando eu recebo, mas é quem eu me tornei diante da espera. José não foi ser foi ser quem. José recebeu ali a governança do Egito, mas quem ele se tornou em meio à espera foram 13 anos. 13 anos. Ou seja, pense quanta espera José teve. Quantos da Bíblia Sagrada esperaram? Quem aí está esperando em Deus? Levanta a mão, pode ser sincero. Todo mundo está, glória a Deus, não é só eu sozinha. A gente tem alguma coisa que não é nos entregue. Algumas coisas não vão ser, mas continue e persevere, porque se Deus colocou no seu coração, algo Ele está planejando para você. Só que eu sempre falo assim, Pai, que eu viva não a minha vontade, porque a minha é limitada, mas que eu viva a tua, que é ilimitada, sonhos maiores do que eu possa imaginar. Nessa noite eu convido você a viver esse sonho que Deus tem para você, o tempo certo dele sobre a sua vida. E para finalizar, eu gostaria de ler Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Voltando lá, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso. Ali está falando pouco? Algumas? Não. Repete comigo, tudo fez formoso em seu tempo. Olha aí que precioso. Está falando no nosso tempo? Está falando em seu tempo. Ou seja, tudo se fez formoso. Tudo foi lindo no tempo de Deus, não no nosso. Olha aí, o tempo certo não é o seu. O tempo certo é o tempo dele sobre a sua vida. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Ali, Eclesiastes, o Salomão estava nos falando sobre, tudo tem um tempo determinado, começou. E agora ele fala assim, tudo se fez bonito, tudo se fez formoso em seu tempo. Ou seja, tudo que Deus faz é no tempo perfeito dele, no Kairos. Minha amada, eu convido você a viver o tempo do Senhor sobre a sua vida. Um tempo, talvez você estava no tempo da espera, não seja aquela mimizenta, mas seja aquela feliz com o tempo da espera. Andressa, quanto tempo? 1 ano e 6 meses. A Tati, eu já contei outra em segunda, 6. 20. Quem mais quer contar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vai virar um leilão. É 6 anos, é 20 anos, é 1 ano e 3 meses. Mas em todas aconteceu o que Deus tinha para elas. Você quer que aconteça na sua vida? Você só precisa de uma coisa, que todas fizeram. Fé, perseverança. Uma não, 2 coisas, né? Fé e perseverança. Elas continuaram naquele que tudo podia fazer. Elas permaneceram na presença, porque é através dele que nós conseguimos as coisas. Amém? Se coloque em pé nesse exato momento. Vamos pedir o tempo dele. Quem sabe você chegou aqui como